Há filmes que passam e há filmes que te tocam de um jeito que você jamais esquece. Sociedade dos Poetas Mortos é um desses. Ele fala do conflito mais antigo que existe, o que somos contra o que esperam que sejamos. E talvez seja por isso que dói tanto, porque todos nós já tivemos medo de decepcionar alguém. Todos nós já calamos um desejo, uma paixão, uma verdade íntima para caber na vontade de outros. Hoje, quero caminhar com você por essa ferida e pela coragem que nasce dela. Bem-vindo ao Jardineiro da Mente. O filme se passa em um colégio tradicional, rígido, de muros altos e regras inquestionáveis. Mas esse colégio não é apenas um lugar físico, ele é o símbolo de todas as estruturas mentais que aprisionam a autenticidade. Na psicologia, chamamos isso de introjeção, quando absorvemos as vozes externas como se fossem nossas. A voz do pai, da mãe, da escola, da sociedade, e aos poucos deixamos de ouvir a nossa própria voz. O jovem Neil Perry é a expressão viva dessa repressão. Um rapaz sensível, criativo, apaixonado por teatro, mas sufocado por um pai autoritário que só enxerga um futuro seguro, previsível, aceitável. Neil representa o conflito de toda alma que nasce com asas em um mundo que só valoriza quem caminha em linha reta. E esse é o primeiro golpe psicológico que o filme nos mostra. Quando o medo de decepcionar os outros é maior que o desejo de ser quem somos, a vida perde a cor. A psique humana, diante dessa pressão, começa a se fragmentar. A repressão gera culpa, a culpa gera medo, e o medo, quando não encontra vazão, se transforma em silêncio destrutivo. Então surge o professor John Keating, interpretado com alma por Robin Williams. Ele não é um herói no sentido clássico, é o arquétipo do mentor espiritual, aquele que desperta, mas não impõe. Na psicologia junguiana, ele representa o self em ação, a parte mais elevada da consciência, que convida o ego a expandir-se, a enxergar a vida por outros ângulos. Keating não ensina fórmulas, ele ensina presença. Não ensina poesia para decorar, ele ensina poesia para sentir. E quando convida os alunos a subirem suas carteiras, ele está simbolicamente rompendo o padrão, dizendo: mude o ponto de vista, veja o mundo por outro olhar. Quantas vezes na vida adulta a gente esquece disso? Quantas vezes olhamos para o mundo a partir de um mesmo lugar, o da obrigação, da sobrevivência, do costume, e nos convencemos de que essa é a única forma possível de viver. Keating desperta neles e em nós a lembrança de que viver não é apenas existir, mas experimentar o mundo com alma. Carpe diem, aproveite o dia. Essa é a frase mais lembrada do filme. Mas o Carpe diem de Keating não é um convite à impulsividade e sim à consciência. É o chamado para a presença viva, o oposto do automatismo. Viver o presente para a psicologia existencial é ousar se escutar, mesmo quando isso incomoda. É permitir que o coração tenha voz antes que o tempo silencie tudo. Keating não diz a Neil o que fazer. Ele apenas planta a semente da escolha, mas a semente cai em um solo já ferido, cheio de medo e de expectativas. O resultado é trágico e profundamente humano, porque nem sempre a liberdade floresce onde há repressão. E para muitos, a coragem de ser quem se é custa mais caro do que se pode pagar. Carl Rogers, um dos grandes nomes da psicologia humanista, dizia que o sofrimento nasce do conflito entre o eu real e o eu ideal. O eu real é o que somos, com nossas paixões, imperfeições e desejos.
O eu ideal é o que acreditamos que deveríamos ser para sermos amados, aceitos, respeitados. O filme é um retrato perfeito dessa tensão. Cada personagem está preso entre o que sente e o que é permitido sentir. Todd, o amigo tímido, representa o medo da expressão. Knox, o romantismo que desafia convenções. Cameron, o conformismo que se protege na obediência. E Neil, o fogo interior que não encontra ar para respirar. Todos são espelhos de aspectos da psique humana. Todos carregam a mesma pergunta silenciosa. Será que posso ser eu mesmo sem ser punido por isso? E essa pergunta continua ecoando em adultos que anos depois ainda vivem sob as ordens invisíveis da infância. Na psicologia profunda, a repressão não desaparece, ela se transforma. O que é silenciado pela mente retorna pelo corpo, pela ansiedade, pela fadiga, pela tristeza sem nome. O Colégio Welton é o símbolo da mente racional demais, que não permite falhas, que pune o erro, reprime a sensibilidade. Mas o que Kirin mostra é que a emoção reprimida é como um rio represado. Cedo ou tarde, transborda. O suicídio de Neil é esse transbordamento extremo. Não é apenas um ato de desespero, mas um grito contra a impossibilidade de viver com autenticidade. Ele não suportou o vazio entre o que era e o que precisava fingir ser. E essa é uma das mensagens mais duras e mais necessárias do filme. Quando a alma é impedida de existir, o corpo se torna o túmulo do próprio espírito. Todos precisamos em algum momento de alguém que nos enxergue além das aparências. Alguém que com o olhar diga, você pode ser mais do que esperam que seja. Kirin foi esse espelho, e é por isso que sua figura é tão marcante. Ele representa aquilo que Carl Jung chamaria de função transcendente, a ponte entre o mundo interno e o externo. Ele não oferece respostas prontas, oferece perguntas libertadoras. E isso é o que todo processo terapêutico faz. Ajuda a pessoa a encontrar dentro de si o caminho de volta para a própria essência. Muitas vezes, o simples ato de alguém acreditar em nós já é suficiente para quebrar um ciclo de silêncio. É assim que a cura começa, quando somos vistos, verdadeiramente vistos, por alguém que reconhece o que há de vivo em nós. Uma das cenas mais simbólicas do filme é quando Kirin sobe na mesa e convida os alunos a fazer o mesmo. Ele diz: só quando olhamos de um ângulo diferente é que conseguimos enxergar algo novo. Esse gesto simples tem um profundo significado psicológico. Representa um momento em que o ego se desprende do olhar condicionado e abre espaço para o inconsciente, para o novo, para o simbólico. É um ato de metanoia, que é a mudança de mente, de percepção. E na vida, essa mudança muitas vezes só acontece quando algo nos abala, nos tira do chão, nos obriga a olhar de outro modo. Subir na mesa no fundo é uma metáfora para assumir o próprio ponto de vista, mesmo quando ele é diferente. É o primeiro passo da individuação, enxergar o mundo com os próprios olhos. A tragédia de Neil não é o fim da história, é o ponto de virada, porque em toda narrativa simbólica, a morte representa a transformação. A morte de Neil desperta os outros, desperta o olhar do público e lembra que, por mais doloroso que seja, o silêncio não é o caminho da alma. No plano arquetípico, Neil é o sacrifício do herói, aquele que cai para que os outros despertem. Sua morte é o choque necessário para romper a dormência coletiva. E é por isso que o filme termina com a imagem mais poderosa de todas. Os alunos, um a um,
subindo nas carteiras. Não é rebeldia, é renascimento. É o grito silencioso de quem finalmente se permite ver o mundo por outro ângulo. Talvez Sociedade dos Poetas Mortos continue tão vivo porque fala de algo que nunca deixou de existir. As pressões invisíveis que moldam o ser humano desde cedo. O colégio ainda está em nós, nas empresas que valorizam desempenho sobre alma, nas famílias que confundem amor com controle, nas redes sociais que exigem perfeição. Mas o filme também mostra que mesmo nesse cenário a consciência pode despertar. Basta uma fagulha, uma palavra, um olhar, um gesto para reacender o fogo do ser autêntico. E é por isso que na psicologia humanista acreditamos tanto na presença do outro como catalisador do crescimento, porque o que cura não é a perfeição, é a verdade emocional. Ser autêntico tem um preço, mas viver sem autenticidade tem um custo muito maior. O filme nos faz refletir sobre esse dilema: ser aceito ou ser verdadeiro, seguir o caminho traçado ou abrir um novo. Na psique, cada vez que negamos a nossa essência, perdemos energia vital. A criatividade se apaga, a alegria se cala e o corpo começa a carregar o peso do que a alma não pôde expressar. Mas quando escolhemos a autenticidade, mesmo com medo, mesmo tremendo, algo dentro de nós se reorganiza. A vida começa a fluir novamente e o silêncio aos poucos se transforma em voz. O filme não é um conto sobre heróis e vilões, é um espelho, um lembrete de que em algum momento todos precisamos subir na mesa, metaforicamente, para enxergar a própria vida de outro modo. A psicologia nos ensina que a cura começa quando a consciência desperta, quando deixamos de apenas reagir e passamos a escolher, quando paramos de pedir permissão para existir. E Sociedade dos Poetas Mortos é exatamente isso, um convite para escolher viver com presença, com alma e com verdade. Carpe Diem não como slogan, mas como oração, como um lembrete suave. Aproveite o dia, porque ele é o único território onde a alma realmente existe. No fim, o que o professor Queri nos deixa não é um ensinamento intelectual, mas um eco emocional. Ele nos lembra que cada ser humano é um poema vivo e que o maior pecado é deixar esse poema inacabado. A vida é frágil, os dias passam depressa, mas enquanto houver coragem para sentir, ainda há tempo para florescer. Viver é arriscado, sim, mas é no risco que mora a beleza, é no desconhecido que mora a liberdade, e é na verdade interior que mora o que chamamos de paz. Talvez seja isso que o filme tenta nos dizer, de forma silenciosa, mas devastadora. Não espere que o mundo te permita ser quem você é. Permita-se mesmo assim. Porque a vida não quer obediência, quer presença, quer coragem, quer o brilho único que só existe quando a alma se expressa. E no final, o verdadeiro Carpe Diem é esse: ousar viver com autenticidade, mesmo que isso custe